voltamos no Questões de Fé com o terceiro bloco. Você pode continuar participando pelo telefone 3209-0120, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé. E pode ver o programa também diretamente pelo Twitter, @Padre Cândido número 2. Também quero convidar vocês para a nossa reunião, aqueles que já estão inscritos na viagem, a reunião que vai acontecer na Igreja de São Sebastião no dia 8 de março, primeiro sábado da Quaresma, quando nós vamos ultimar todas as coisas para a nossa viagem em junho. Saída no dia 16 de junho para a Terra Santa, depois passando por um cruzeiro no rio Danúbio, com as cidades de Linz, Viena, Melk, depois Bratislava, Esztergom, Budapeste, enfim, um cruzeiro fluvial muito bonito, tudo incluído, uma maravilha. E depois, terminando na cidade eterna, Roma, estaremos de volta no Brasil no dia 4 de julho. Ainda vamos ver o início da Copa e as quartas de final para vocês que vão viajar comigo não perderem a Copa naquilo que ela tem de mais importante e fugirem das confusões que haverá aqui no Brasil, certamente, durante esse período, né? E nós vamos ouvir agora novos depoimentos sobre o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Vamos continuar a ouvir, confiramos. O que me faz ser cristão é porque eu creio que Jesus Cristo, o Salvador, Ele é o único em quem eu posso confiar. E cristão porque acredito que sigo a Cristo, a Jesus Cristo. O que você sabe sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Quando ele veio aqui, ele estava como homem, sofria dores, comia, bebia, igual nós mesmos, sofria dores. Para provar para o homem que o homem, mesmo sendo ele carnal, ele tem condição de vencer o pecado, vencer a carne, vencer as lutas e ser vencedor como ele venceu e subiu para a presença de Deus. A palavra dá firmeza disso, que Jesus Cristo estava aqui como um homem, que senão ele não teria nem conseguido crucificar ele. Então crucificou que ele estava aqui como um homem, claro. Estava ali o verdadeiro Deus, ao mesmo tempo um homem, o filho do homem. Tanto é que está escrito que ele é o filho do homem. Na história da humanidade, né, desde que Jesus Cristo nasceu, né, você acha que isso fez alguma diferença para a humanidade? Fez diferença, porque ele foi chamado pedra de tropeço. Tropeço para os que não quisessem e, ao mesmo tempo, o caminho da salvação para aqueles que quisessem. Então, quem foi famoso como Jesus Cristo? Ninguém até aí, porque dividiu a história, dividiu um povo. Então, as nações, aqueles que querem crer, crê. Quem quer ir para o outro lado, mas fez grande diferença. E continua fazendo diferença. Você é cristã? Sim, eu acredito em Cristo, mas essa denominação não me agrada muito, porque hoje em dia eu vejo muitos cristãos que não se comportam da maneira que de acordo com os ensinamentos de Cristo mesmo. Olha, o outro é um pregador, né? Eu acho que não precisa nem de discutir, ou era um pastor, ou era um líder, catequista, alguma coisa desse tipo, que ele é muito bem formado e tem uma formação boa e sabe lidar articuladamente com essa realidade do conhecimento de Cristo. Então eu gostei muito desse rapaz, esse primeiro, que falou com propriedade, com segurança, tudo aquilo que nós estávamos falando da cristologia da encarnação, o Deus se fez homem, e a cristologia da exaltação, o homem se faz Deus em Jesus de Nazaré. Agora vamos ler um pouco as Escrituras. Vamos começar do evangelista Marcos, apesar do que o evangelista Marcos está na Bíblia como sendo o segundo evangelho, de fato ele é mais antigo, então ele deveria ser o primeiro. Por isso que eu começo por ele. O evangelista Marcos, por exemplo, identifica duas relações que Jesus estabelece.
Uma relação ele estabelece com as pessoas e a outra relação ele estabelece com Deus. Com as pessoas, com o povo, ele é apresentado como Messias e Salvador. O foco principal no Evangelho de São Marcos é o anúncio de uma soberania de Deus, nós chamamos de reino de Deus, em favor de todos. O sinal concreto deste poder de Deus em favor de todos em Jesus se manifesta em um ministério exercido para a redenção do mal, libertação do mal, do pecado, da dor, do diabo pelos exorcismos, ou seja, as forças do mal que lutam contra Deus. O Evangelho de São Marcos tem isso muito presente. Jesus não fala muito, ele faz. A relação com Deus, manifesta no Evangelho de São Marcos, está intimamente ligada ao serviço que Jesus presta ao povo. Está intimamente ligada, portanto, as duas relações são muito ligadas. A relação com Deus em Jesus é uma relação única e especial. Ele é o Filho, o ungido, o predileto, o Messias enviado pelo Pai. O que mais qualifica em Marcos a relação de Jesus com o Pai, Jesus chama Deus de Pai, não são expressões já conhecidas que Marcos usa, tiradas do Antigo Testamento. Sabemos que estas expressões no Novo Testamento adquirem um significado completamente novo pelo contexto em que elas são expressas, não por si mesmas, mas por elas. Por exemplo, no Evangelho de São Marcos, Jesus age como Deus e com o seu poder para acalmar a natureza, expulsar os demônios, curar os enfermos. Ele é Deus como filho, mas um filho numa categoria toda especial, na forma de um filho que nós não somos. Este é o eixo principal do Evangelho de Marcos. Ele começa assim e termina assim. Ele começa, por exemplo, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele vai dizer, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois, quase no final, Marcos, no capítulo 15, versículo 39, o centurião romano exclamou, vendo Jesus e vendo as coisas que estavam acontecendo, ele diz, verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Ou seja, Marcos vai se convencendo ao interpretar Jesus e tenta convencer também seus leitores de uma forma progressiva, porque ele também vai se convencendo progressivamente. E o ponto alto deste convencimento de que Jesus é Deus, Filho, se dá, por exemplo, na cura do paralítico, precedida pela declaração de perdão dos pecados. E em outro ponto, na resposta solene e comprometedora da própria vida no seu julgamento no Sinédrio. Eu gosto muito da cura do paralítico. A cura do paralítico ela é muito importante, porque vocês vejam bem e Marcos é o que registra este fato com mais pormenores. Os outros também falam disso, porque todos consideram este ponto, os evangelistas consideram esse ponto um ponto alto. Na verdade, a expectativa do paralítico e dos amigos dele, que no Evangelho de Marcos tiveram que furar o teto para fazer o paralítico descer numa maca, era a cura do paralítico. E é uma coisa interessante, né? Porque hoje muitas pessoas se dizem que estão tendo o poder de Deus porque eventualmente ou pretensamente dizem ter o poder de curar pessoas. Jesus não foi assim, não. Quando eles desceram com o paralítico, aquela expectativa toda, Jesus observou que eles estavam com muita fé. E ele aproveitou aquilo e disse, os teus pecados estão perdoados. Frustrou toda a expectativa. Nós viemos aqui para o Senhor curá-lo. Eu imagino que até o paralítico pode ter pensado assim, eu não estou querendo perdão dos pecados, não. Eu estou querendo andar. No entanto, Jesus
não ofereceu isso. Ele ofereceu de maneira prioritária e solene o perdão dos pecados. Agora, na mentalidade judaica, sabem quem pode perdoar pecados? Isso nós vamos ver daqui a pouco no quarto bloco do Questões de Fé. Voltamos.